quando a gente se impede de viver o que merece. Sou Luciana Sá e aqui falamos sobre assuntos pontuais do dia a dia e as emoções que nos envolvem. Convido você a conhecer o meu perfil no Instagram, @lucianasá, a se inscrever no canal e a deixar teu like. Já aconteceu de você ter uma ótima oportunidade e dar um jeito de fugir dela? De deixar tudo pronto, tudo certo e de repente você inventa um motivo para não ir? Para não começar, para não se permitir? Pode parecer coincidência, medo, desânimo, mas muitas vezes tem um nome para isso: autossabotagem. E hoje a gente vai conversar sobre ela, com sinceridade e acolhimento. Mas, Lu, o que é autossabotagem? É quando nós mesmos, sem percebermos, atrapalhamos os nossos planos, nossos sonhos, nosso crescimento. É quando existe um medo interno tão grande de fracassar, de ser julgado, de dar errado, até mesmo de dar certo. Algumas pessoas ficam com receio de dar certo o que ela está fazendo, acredite, às vezes acontece isso sim. É que as pessoas vão pensar, né? Porque está dando certo aquilo para você. Então você vai pensar assim, as pessoas vão começar a julgar, vão começar a falar. Deixa falar. Tá dando certo? Isso não dá também. E daí? Esse negócio do julgamento é muito sério, sabe? Muitas vezes é até mesmo questão de inveja, né? Sabe os haters que tem na internet? É isso, gente. Esse pessoal é mais questão de julgamento, é mais questão de inveja mesmo, né? São pessoas que são infelizes, são pessoas que não são capazes de fazer aquilo que você está fazendo. Então, não se importa com isso, não. Não se importa com o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Não se importe se por acaso não der certo de primeira, de segunda e de terceira. O importante é você fazer. É o que você quer, vai lá e faz. Não se importe com o que as pessoas vão dizer, o que vão pensar. Você está fazendo certo? Então, segue em frente. É o que você quer, faça. O que acontece é que o cérebro, ele prefere evitar o risco e te manter na zona de conforto. Mesmo que nessa zona de conforto não tenha mais nada de conforto. E como a autossabotagem aparece? Olha, ela pode parecer sutil, invisível, mas ela está lá. Ela pode vir disfarçada de procrastinação, ou seja, você deixar tudo sempre para depois e exatamente aí, olha, que vai atrasar o progresso. A gente está se auto-sabotando sim, porque quando a gente deixa para fazer o que a gente sabe que precisa ser feito, deixa para depois e assim vai, deixa para depois, esse depois nunca chega, aí ó, a gente acaba sendo prejudicado. Algo que seria fundamental para a nossa vida, algo que seria realmente muito importante fazermos. Então, o que precisa ser feito, faça. Não deixe para depois, não. Por isso que eu digo, é muito importante a gente fazer um planejamento semanal, faz um planejamento diário, faz uma lista, né? Já falei aqui em outro vídeo sobre isso, faz uma lista do que você precisa fazer naquele dia. Não deixe de fazer aquilo que só você pode fazer, aquilo que é mais urgente, não deixe, vai e faça. Depois você vai fazendo as outras coisas. Mas não procrastine, não procrastine. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre a questão da procrastinação. Vou sim. Eu vou trazer aqui para vocês, tá? Em próximos vídeos aí que virão, eu vou trazer sobre a questão da procrastinação. Veja o quanto ela é prejudicial para a nossa vida. Realmente a gente está se auto-sabotando quando a gente deixa para fazer o que sabe que precisa ser feito para depois. É muito arriscado. Ela pode vir disfarçada de perfeccionismo, ou seja, nunca está bom o suficiente. E isso também é um risco grande que a gente tem, né? Quando a gente procura a perfeição no que precisa fazer. Eu me lembrei de uma pessoa que criou um aplicativo e demorou mais de 1 ano para colocar em prática. Olha só o tempo que ela perdeu. E me fez também lembrar de outra pessoa que teve uma ideia muito boa, mas ela queria ficar perfeitinha, ficar do jeitinho assim que ela queria, perfeito, em vez de começar com o que ela já tinha, entende? E depois iria aperfeiçoando. O que aconteceu? Ela demorou para fazer, daí outra pessoa teve a mesma ideia, colocou em prática mais rápido, e daí
não deu certo para ela. Entende o que eu estou dizendo? Quando a gente tem uma ideia, cerca de 7 pessoas no mundo inteiro podem ter a mesma ideia, exatamente a mesma ideia. Quem colocar em prática primeiro. Então, se você tem uma ideia, coloque em prática o mais rápido possível. Não perca tempo. Vai, faz e vai dar tudo certo. Acredite, olha, acredite em seu potencial. Acredite. Então, não espere que esteja perfeito para começar. Não espere de forma alguma. Tá? Porque a perfeição, ela pode vir, a perfeição em algumas coisas, né? Não diga nossa perfeição, porque nós não seremos perfeitos aqui na Terra, estamos nos aperfeiçoando, precisamos realmente procurar sempre nos aperfeiçoarmos, procurar sempre essa perfeição, para que um dia sejamos perfeitos, né? Mas um dia que não será aqui na Terra. Esse é assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem saber mais a respeito disso, é só deixar aqui nos comentários, que daí eu falo com vocês sobre isso, a gente conversa sobre isso. E o que é que eu estou querendo dizer? Não procure realmente a perfeição em todas as coisas. Comece aquela história, comece com o que você já tem, ou seja, faça o que você já tem. Não deixe as coisas estarem completamente perfeitas para você começar a agir, para colocar em prática. Faça. Só comece. Só isso. Não espere estar pronto. Não espere estar pronta. Só vai com o que você já tem. Outra coisa é a tal da comparação excessiva. Sempre tem alguém melhor. Como assim? Como assim sempre tem alguém melhor? Não existe ninguém melhor que ninguém. Cada um está no seu nível. Então, não existe isso. Tira isso da cabeça. Eu sempre estou batendo aqui, ó, nessa tecla, nos vídeos. Vocês podem perceber. A questão da comparação é um prejudicial muito grande para a gente. E a gente está se auto-sabotando. Sabe, tem uma coisa que acontece muito, né? Tanto com homens como com mulheres, mas com mulheres acontece bastante isso. Já aconteceu comigo e eu vejo que acontece com muitas mulheres, inclusive quando eu falo para elas, quando eu elogio, né? Faço algum elogio, o que é que acontece? Por exemplo, chega para a pessoa e diz: seu cabelo tá lindo. Ai, mas ele tá meio quebrado, ele tá caindo muito, ele tá meio seco, as pontas estão secas. Entende? Você está se auto-sabotando. Seu vestido tá belíssimo. Mas eu acho que não ficou muito bom aqui não, sabe? Entende? Procura uns detalhes para se auto-sabotar. Simplesmente aceite o elogio. Simplesmente aceite o elogio. Agradeça. A pessoa fala, aceite os elogios quando eles vierem para você. Apenas diga obrigada. Eu sei que muitas vezes a gente pode ficar sem jeito de receber o elogio. Tu diz obrigada. Dá um sorrisinho básico. Mas se você ficar dizendo, ah, mas isso não tá legal, não, isso aqui, não sei o que lá. Menina, acorda! Se liga! Você é linda, maravilhosa. Sim. Então, não se auto-sabote. Autocrítica severa. Você se diminui o tempo todo. Exatamente o que eu falei agora, anterior. Então, não tem por que você se diminuir. Não tem por que você achar que você é inferior aos outros, porque você não é. É o que eu digo, não existe ninguém melhor do que ninguém. Você não é inferior a ninguém. Você, como eu já falei aqui também outro dia, você é uma pessoa única, não existe ninguém igual a você. Você tem o seu valor, todos nós temos o nosso valor. E o nosso valor é imensurável. Então, não se diminua, tá? Não se diminua. E também não permita que ninguém faça isso. Só vai acontecer se você permitir que aquilo entre em seu pensamento, que aquilo conviva com você. Não permita. Tá? Continue firme e forte, linda, maravilhosa. Você é perfeita, maravilhosa, assim como você é. E para os homens também, tá? Não se diminui. Não se diminua de forma alguma. Todos nós temos as nossas particularidades, temos o nosso jeito de ser. E foi assim que o Senhor nos criou. Nós temos a nossa essência. E não permita que a sua essência seja mudada por nada e nem por ninguém. Inclusive, eu postei hoje na rede social um story
um provérbio africano que diz que a chuva cai sobre o leopardo, mas não tira suas manchas. Então não permita que ninguém mexa com a sua essência. Você é exatamente do jeito que o Senhor te criou. É claro que as circunstâncias da vida podem mudar muitas pessoas. E as pessoas têm a liberdade de escolha, né, para fazer o que elas decidem fazer na vida delas. Tem um arbítrio e nisso o Senhor não pode interferir. Então, seja você, cultive a sua essência. Você tem medo de se expor e por isso você se esconde. Então, essa é uma forma, entende? Mas a gente não precisa se esconder, não precisa ter medo de aparecer. É importante a gente vencer esse medo. Se você sente, vai fazendo isso aos poucos. Por exemplo, se você quer se expor na internet, quer aparecer na internet, então você pode gravar um vídeo. Você começa assim, você vai gravando, você grava o vídeo. Se tá do jeito que você quer, você posta. Se não tá, você vai gravando, até ficar exatamente como você quer. Aí daí você posta na internet. Entendeu? Eu sei que muitas pessoas têm esse medo, muito medo de se expor na internet, até mesmo porque uma vez na internet aquilo ali vai ficar ali, né? Sabe a questão do print é eterno? Mas qualquer informação que a gente coloca na internet, ela permanece na internet, mesmo que a gente apague. Existe uma forma das pessoas, não sei exatamente como é o programa, não sei exatamente como é que faz, mas tem como recuperarem imagens e vídeos, informações que já foram postadas, mas que já foram apagadas, né? Então, eu não estou querendo te colocar mais medo não, tá? Eu só estou sendo realista, estou te dizendo o que acontece realmente. Então, por isso eu digo, posta quando tiver ok, do jeitinho que você quer, tá? Mas não tenha medo não impeça o seu progresso por questão de julgamento, o que é que as pessoas vão querer e vão pensar ou não de você, tá? Esteja nem aí, faça o que você quer. Como eu digo sempre, é bom, é certo, é o correto, então vai, é bom, certo, é justo, então vai. Vai sem medo e só faz. Começar e não terminar, o clássico quase. Você planeja, mas não executa. Tem talento, mas não reconhece. Tem vontade, mas trava. E aí é uma autossabotagem e tanto, concorda? Mas por que a gente se sabota? Porque em algum momento alguém plantou a ideia em nós de que nós somos merecedores, não somos capazes, não somos o suficiente, ou até mesmo nós. Quando aprendemos com o tempo que tentar dói, que errar machuca, que o não machuca. É muito ruim quando a gente recebe não. Mas uma coisa eu aprendi. Eu aprendi com a vida. Nesses meus quase 52 anos de idade, eu aprendi que quanto mais não você recebe, mais próximo está o sim. Porque ele virá. Ah, sim, ah, se virá. Ele sempre vem. Então, eu aprendi a não me importar tanto com esses nãos da vida. Porque basta um sim para dar certo. Então, não se entristeça, não se deixe machucar por isso. Tudo existe solução e tudo acontece no momento certo. No melhor momento para você vai acontecer. Então, não se importe com os nãos da vida, e sim com os sims. Diante de tudo isso, a gente tenta se proteger. Mas, na verdade, o que acontece é que a gente está se limitando. A autossabotagem é uma forma de defesa, mas que acaba virando, na realidade, uma prisão. E como começar a quebrar esse ciclo, então? Bora lá! Reconheça seus padrões. Pare e observe o que é que você faz quando está próximo de conquistar algo. O que é que você vai fugir, você vai desistir? O que você costuma fazer?
você vai seguir em frente e vai conquistar aquilo dali, vai até o fim. É importante a gente parar e observar, né, quais são as nossas reações, realmente o que a gente tem feito. O que tem feito tá ok, tá tudo bem, então continua ali ou melhora. Se não tá ok, a gente precisa fazer alguma mudança. E aí sim faz as mudanças. Pode ser aos poucos, né? Se fazer radical, às vezes não sei, né, o que pode acontecer, mas vai que acontece, vai que você quer mudar radicalmente, dependendo do que for, né? Mas geralmente algumas mudanças podem ser feitas aos poucos, principalmente quando se trata de nós, de algo interno, sabe? Então, a gente precisa nos conhecer. Então, é bom a gente parar, pensar um pouco, fazer uma autoanálise, né? Analisar o que está acontecendo, o que é que já aconteceu, como aconteceu, por que é que eu agi de determinada forma. Então, observe seus padrões, como você costuma fazer, né? Quando você está próximo de conseguir algo, de conseguir aquilo que você deseja, por exemplo. Minha avó materna, ela dizia o seguinte: como é que você pode dizer que não consegue se você não tentou fazer? Então, muitas vezes nós nos limitamos, entende? Depois que a gente faz, a gente vê que não é aquele bicho-papão, não é aquele bicho de 7 cabeças, e que a gente consegue fazer sim. É só começar a fazer. Olha, o mais difícil é o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, aí você segue adiante. Você vai subindo os degraus e você vai chegar lá, ó, onde você quer. Então, vá, não se sabote, tá? Vá, continue firme e forte. Não permita que o medo lhe impeça, porque você consegue, sim, você consegue. Questione seus pensamentos sabotadores. Será que você realmente não consegue ou é só medo? Aquele medo que a gente precisa enfrentar. Sabe aquela questão? Vai com medo mesmo? Nós só temos essa vida e não podemos nos permitir nos limitar. Entenderam? Lembre do que você já superou. Você já passou por tanta coisa. Eu sei. Eu sei que você já passou por tanta coisa. Eu passei, todo ser humano já passou por muita coisa. E cada um com suas provações, né? Pois é. O que é que te faz pensar que você não pode seguir? O que é que te faz pensar que você não pode ir adiante? Continue. Acredite em você, acredite em seu potencial. O ser humano tem uma capacidade incrível de superação. Incrível. Que muitas vezes a gente desconhece. Mas essa força, ela está dentro de nós. E precisamos despertá-la. E conte com a ajuda do Divino, do nosso Senhor. Ele vai te ajudar. Lembre-se, você não está só. Dê passos pequenos, mas dê esses passos. Às vezes, a saída da autossabotagem é só começar. Mesmo com medo, mesmo com dúvida. Seja gentil com você. Você não precisa se julgar por se sabotar. Você só precisa se cuidar. Cuide de você. Se ame. E você vai ver como vai fazer diferença. Uma das coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, que me faz bem, né? Questão de autoestima mesmo. Todo dia pela manhã eu me arrumo, eu ajeito meu cabelo, coloco um brinco, coloco uma corrente, coloco pulseiras, às vezes coloco anéis, me arrumo, fico bonita, né, em casa. Como se eu fosse sair, se eu precisar sair ali na rua, precisar em algum lugar, eu vou, porque eu estou pronta, entende? Às vezes eu deixo uma roupa mais tranquila, uma roupinha mais à vontade, né? Mas se precisar sair, eu troco rapidinho, mas pelo menos é uma roupinha legal, que eu tô me sentindo bem, que eu gosto, entende? Então, se arrume e fique bonita dentro de casa. Falo isso para as mulheres, tá? Os homens também. Os homens também podem se arrumar, por que não? Ficar bonitão em casa. A gente precisa se sentir bem, a gente precisa se cuidar. Isso dá um ânimo, dá uma energia a mais para que a gente possa
continuar o dia. Toma um banho legal, desperta logo pela manhã, ó, e se produz. Isso faz uma grande diferença. Experimenta fazer, depois me diz aqui. Às vezes, o que mais te impede não são as outras pessoas, não é o mundo. Às vezes, é a sua voz dizendo que você não pode. A voz aqui. Mas você pode e você merece e precisa descobrir isso. Você não nasceu para se esconder de si, de você mesma. Você nasceu para viver o que é seu. Viva seus sonhos, viva o que você merece. Deixa aqui nos comentários, eu não vou me auto-sabotar. Ou então, autossabotagem zero. Deixa aí teu comentário. Ou escreve alguma outra coisa que você quer falar sobre esse assunto, alguma outra coisa. Algum assunto que você quer ver aqui, algum assunto pontual do dia a dia, alguma emoção, algum sentimento, alguma coisa que você quer que a gente converse aqui. Deixa aí nos comentários a tua sugestão. Compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que precisa desse apoio. E muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E aguardo você no próximo vídeo, onde falaremos mais sobre os assuntos pontuais do dia a dia, sobre as emoções que nos envolvem.